E aí pessoal, aqui quem fala é o professor Éricles, sou professor de Física e nós acabamos de gravar essa aula aí sobre força elétrica, lei de Coulomb. Essa aula foi ministrada na turma do terceiro ano A, lá no aplicativo Google Meet. E essa aula foi uma aula sobre força elétrica, lei de Coulomb. A lei de Coulomb é uma das leis mais importantes da eletricidade, visto que é uma lei muito ampla. Ela é aplicada desde o mundo microscópico ao mundo macroscópico. Ela vale desde partículas elementares, como prótons e elétrons, até corpos extensos, certo? E a lei de Coulomb, prosseguindo aqui no nosso raciocínio, a lei de Coulomb é uma lei experimental, é uma lei empírica. Foi descoberta em laboratório por um físico chamado Charles Augustin de Coulomb. Esse camarada, ele fez experiências com cargas elétricas e analisou a força de interação entre elas. Ele descobriu que a força elétrica era proporcional ao produto entre as cargas. Quanto maior a carga dos objetos, maior era a força de interação entre eles. Maior carga, maior força. Ele também descobriu nas suas experiências que a força era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se você aumentasse a distância entre as cargas, a força elétrica diminuiria. Então, quanto maior a distância entre as cargas, menor vai ser a força elétrica. Ele percebeu que essa relação era uma relação que era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por exemplo, se eu dobrasse a distância entre as cargas, a força seria reduzida a um quarto, melhor dizendo, né? Eu vou repetir aqui, ó. Se eu dobrasse a distância, a força seria reduzida 4 vezes, cairia 4 vezes, diminuiria 4 vezes. Se eu triplicasse a distância entre as cargas, a força diminuiria 9 vezes, que é 3 ao quadrado. Então a proporção sempre vai ser em relação ao quadrado da distância. Em resumo, isso é a lei de Coulomb. Essa lei, uma observação importante, essa lei, a lei de Coulomb, ela é aplicada para cargas pontuais, certo? Então, sempre que a questão que você estiver resolvendo falar de cargas pontuais, pode ter certeza, pode ter consciência tranquila que você pode utilizar a lei de Coulomb. Esse assunto foi ministrado na aula de hoje, lá no Google Classroom, e logo mais à tarde estaremos também ministrando na turma do terceiro ano B. Valeu, pessoal, um abraço.